Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Cleberson, coordenador e também monitor do curso da ETAD Núcleo 1525 aqui na cidade de São Sebastião. E é com muita alegria que através dessa videoaula eu quero compartilhar com vocês mais alguns textos desta nossa apostila tão maravilhosa que tem por título Pneumatologia. Pastor, que doutrina é essa? É a doutrina do Espírito Santo, que também pela nossa teologia contemporânea é chamada também de paracletologia. Portanto, pneumatologia e paracletologia, ambas as palavras estudam a mesma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos aqui darmos início aos nossos estudos. Eu espero que você, aluno do nosso núcleo, seja alcançado pela palavra do Senhor, seja abençoado. Lembrando que essa disciplina, ela faz parte da grade curricular do nosso ciclo 2, nível médio. Nós temos aqui o nível 1, o básico, e o nível 2, o médio em teologia. Então essa disciplina sobre pneumatologia está inserida na grade curricular do segundo ciclo, nível médio do nosso curso da ETAD. Eu estou com uma edição um pouco anterior. Os alunos que estão estudando conosco têm aí uma nova edição, mais atualizada, até mais bonita do que essa capa, mas o conteúdo dos textos, das lições são os mesmos. E você que é aluno, que está me acompanhando através dessa videoaula, eu te recomendo a acompanhar essa aula usando aí a sua apostila, usando a sua Bíblia, e como eu sempre tenho recomendado, não deixe de faltar um caderno de anotações, uma caneta, para você estar anotando informações que são importantes e relevantes para o seu crescimento espiritual. Lembre-se que a nossa memória é fraca, por isso nós precisamos tomar nota daquilo que de fato nós queremos memorizar, aquilo que é importante para nós, aquilo que é novidade para nós. Então se faz necessário usarmos esse método de anotação para que o nosso aprendizado seja mais eficiente. Que Deus, através do seu Espírito, nos permita ministrar uma boa aula e que você seja alcançado pela palavra do Senhor, seja edificado no nome de Jesus. Muito bem, dentro desta apostila, nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nesta minha edição anterior, o título da apostila é Pneumatologia, e eu coloquei aqui o significado da palavra pneumatologia. Escute isso. Pneumatologia vem de pneuma, que entre os antigos pensadores gregos, sobretudo os estoicos, era um designativo do espírito, representa sopro animador, ou uma força criadora pela razão divina, para vivificar e dirigir todas as coisas. Então, esse é o significado da palavra pneuma, da onde se origina a palavra pneumatologia. É o estudo do sopro, é o estudo do espírito, do sopro animador, de uma força criadora, pela razão divina, que é usado para vivificar e dirigir todas as coisas. Nesta primeira lição, nós vamos estudar sobre a natureza do Espírito Santo. Pastor, o que é natureza? Natureza é a sua origem, natureza é a sua fonte, é a sua essência.
E eu quero já destacar aqui alguns parágrafos do texto de número 1, que tem por título a personalidade do Espírito Santo. Queridos, falar do Espírito Santo é algo maravilhoso. Nós estamos aqui falando da pessoa mais importante que existe na terra. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo ele é o nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso companheiro. O Espírito Santo é o nosso professor. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso sustentador. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós, aquele que nos traz consolo. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que mora dentro de você, é aquele que anda com você, é a pessoa que deveria ser o seu melhor amigo na face da terra, é aquela pessoa em que você pode contar com ele em qualquer hora do dia, em qualquer situação, ele vai estar presente para nos trazer orientação em tudo. Então, é de suma importância nós aprendermos sobre a pessoa do Espírito Santo. Por que eu friso pessoa? Porque nós vamos ver no decorrer da lição que ele fala, ele ouve, ele tem vontade própria, ele tem sentimentos, ele guia, ele tem uma missão que é glorificar o nome de Jesus. E por que eu friso muito a pessoa do Espírito Santo? Porque ele, sendo uma pessoa, ele deseja ser o nosso amigo, o nosso melhor amigo, e que através dessa aula o seu coração seja alcançado por essa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo, e você sinta o desejo de fazer dele o seu melhor amigo, e eu tenho certeza que você vai ter experiências maravilhosas com o nosso amigo Espírito Santo. Existem alguns títulos que é dado ao Espírito Santo, e dentre eles, um bem conhecido, é chamado de Consolador. O Espírito Santo, ele é chamado de Consolador. Eu quero ler o segundo parágrafo aqui na minha apostila, que diz assim, haveremos de compreender que este título Consolador não pode ser atribuído a nenhuma influência ou força impessoal e abstrata. Em 1 João, no capítulo 2, versículo de número 1, esta palavra é traduzida por advogado. Então, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, a palavra consolador, ela é traduzida pela palavra advogado, e tem relação com Cristo, como diz esse texto. Agora, já em João, capítulo 14, verso 16, o Espírito Santo é o outro Consolador enviado pelo Pai para substituir a Cristo, uma pessoa divina. Que maravilha! Oh, glória a Deus! Os irmãos lembram daquela promessa que Jesus fez, dizendo para os seus discípulos que eles não ficariam órfãos, que no momento em que o Senhor partisse, ele ia rogar ao Pai para que enviasse um outro Consolador. Esta palavra outro Consolador, ela tem uma conotação de alguém com a mesma essência, alguém com a mesma natureza, alguém com o mesmo poder. Por quê, pastor? Porque os discípulos estavam acostumados com o consolo que Jesus trazia, com o poder que Jesus liberava, com o amor que Jesus influenciava as pessoas, com uma essência santa que Jesus portava no seu corpo. Então isso trazia consolo, isso trazia alegria, isso trazia esperança, isso trazia edificação para os discípulos. No entanto, quando Jesus começa a falar do assunto crucificação, que ele seria morto e que ele partiria em breve dentre eles, isso começou a bater os discípulos, isso começou a trazer tristeza,
isso começou a fazer eles ficarem cabisbaixo. Então Jesus, para trazer um consolo ao coração deles, Jesus ele ensinava: olha, eu vou partir porque é necessário, foi para isso que eu vim, para dar a minha vida por vocês, e depois eu voltaria para o Pai. Porém, eu não vou deixar vocês sem alegria, eu não vou deixar vocês sem esperança, eu não vou deixar vocês sem poder, eu não vou deixar vocês sem amor, sem a minha proteção, sem o meu consolo. Mas Senhor, se o Senhor vai partir, como é que a gente não vai ficar sem tudo isso? Então Jesus diz: porque eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar um outro Consolador, aquele que tem o mesmo poder que eu, aquele que tem a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo amor, aleluia, a mesma misericórdia, a compaixão, os mesmos cuidados que eu tive com vocês, Ele também terá, porque é o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é sabermos que nós não estamos sozinhos. Quando Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é através da pessoa do Espírito Santo, porque uma vez que ele foi assunto ao céu e se sentou à destra de Deus Pai, a sua presença está na terra através da pessoa bendita do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é saber que a gente sempre terá um socorro disponível ao nosso lado na pessoa bendita do Espírito Santo. Lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos nossos irmãos de Roma, no capítulo de número 8, você que está portando a sua Bíblia, acompanhe essa leitura comigo. Você que é um estudante da palavra de Deus, obreiro, você que aspira ao ministério da palavra, é importante você saber manusear a Bíblia, pegar habilidade com ela, para localizar as referências bíblicas. E essa referência que nós vamos ler está no capítulo 8 de Romanos, no verso 26 e também no verso de número 27. O texto diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que maravilha! Olha o verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que coisa maravilhosa, que promessa gloriosa é nós sabermos que o Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Querido, sabe por que você ainda está de pé? Porque o Espírito Santo te ajuda nas tuas fraquezas. Será que essa palavra alegra o teu coração, a ponto de você glorificar o Senhor aonde você estiver nesta hora? Você ainda é crente na pessoa bendita de Jesus? Não é porque você é bom, não é por méritos, não é por habilidades, mas é porque o Espírito te ajuda nas suas fraquezas. Eu te desafio a lembrar de quantas fraquezas você já passou. Eu te desafio a lembrar de quantas provas você já passou. Eu te desafio a te lembrar de quantos momentos difíceis, de quantos desertos você achou que não ia sobreviver, mas você sobreviveu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele te ajudou nas suas fraquezas. Oh glória! Porque é fiel a sua palavra, Ele vai estar conosco todos os dias, e Ele não é um Deus para estar do nosso lado só quando você está forte. Ele é Deus fiel para estar do teu lado quando você está fraco também, quando você está desanimado, quando você quer parar. O texto diz que nas ocasiões que a gente não sabe nem como orar, sabe aquela angústia que falta palavras, você não sabe nem o que expressar, você não sabe nem o que falar a Deus.
Sabe aquela aprovação que já está há tempos e você já fez muitas campanhas, você já fez muitas orações e já falta argumento? Nesse momento, o Espírito Santo que conhece o nosso coração, a Bíblia diz que ele intercede a Deus por nós. Oh glória! Porque o texto diz que nós não sabemos como convém orar. Porém, esse mesmo Espírito, ele intercede por nós, e olha como é que ele intercede, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando a gente não sabe falar com Deus, Deus sonda o nosso coração e leva a oração do nosso espírito. Quando a nossa boca não consegue pronunciar a palavra, Deus sonda o nosso sentimento, o Espírito sonda os nossos sentimentos e leva a Deus através de intercessões inexprimíveis. Falando nisso, eu me lembro da nossa irmã Ana. A Bíblia diz, você conhece a história, que Ana, num momento de grande angústia na sua vida, ela entrou dentro do templo, ainda pela manhã, dobrou o seu joelho, com muita vontade de falar com o Senhor, mas não saía palavras. A Bíblia diz que a sua boca só mexia, e o texto diz que ela chorava, mas não pronunciava palavras. Porém, Deus entendia tudo, Deus compreendia tudo, Deus estava recebendo tudo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo pega lágrima, o Espírito Santo pega gemido, o Espírito Santo pega o sentimento do nosso coração, quando a gente não sabe orar, e aí o Espírito Santo transforma em uma oração intercessória ao Pai, para intervir nas nossas vidas. Ele geme por nós e com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis é aquele gemido inexplicável que ninguém consegue compreender, mas o Pai Celestial que está no céu compreende a intercessão do Espírito Santo. E eu volto a dizer, para você dar glória a Deus aí através dessa videoaula, aleluia, você está de pé porque o Espírito intercede por você, a sua casa está de pé porque o Espírito Santo intercede por você, o seu ministério ainda está de pé porque o Espírito Santo intercede por você, aleluia, aleluia, glória a Deus. Há um parágrafo na nossa lição que fala da identificação do Espírito com o Pai, com o Filho e também com os próprios cristãos. O parágrafo diz assim: a prova da identificação do Espírito Santo com o Pai, com o Filho e com os cristãos, nós temos no pronunciamento do batismo cristão, e na bênção apostólica, Mateus 28, 19, 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13, e aqui uma outra referência também da primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 7. Deixa eu concluir a leitura para compartilhar com você algumas observações. Na referência de Coríntios, o apóstolo Paulo fala da comunhão do Espírito Santo, da mesma forma que João a ela se refere relativamente ao Pai e também ao Filho. Então aqui, esse parágrafo, o escritor ele está nos fazendo lembrar da identificação que o Espírito Santo tem com o Pai, com o Filho e também com os cristãos. E aqui ele dá algumas referências bíblicas, por exemplo, como no batismo nas águas de todo cristão e também na bênção apostólica. Os irmãos lembram que a ordem que Jesus deu é ir diante de todas as nações, pregar o Evangelho, ensiná-las, fazendo discípulo e também batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma conotação que é dada ao Pai e ao Filho é dada ao Espírito Santo, nos fazendo entender que o Espírito Santo ele tem uma identificação plena, comunhão plena,
tanto com o Pai, tanto com o Filho. Já na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13 também, a conhecida bênção apostólica. O apóstolo Paulo, para se despedir dos irmãos, ele se despedia dando a bênção apostólica. E a bênção apostólica, ele pronunciava dessa forma: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, e que a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, e que o amor de Deus, e que a comunhão do Espírito Santo. Perceba que a ordem vem primeiro pela graça do nosso Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus nos leva ao amor de Deus e nos leva à comunhão do Espírito Santo. Tudo começa pela graça. É claro que tem algumas pessoas que às vezes invertem essa ordem na bênção apostólica, falando o grande amor de Deus. É claro que nós não vamos entrar nesse mérito se Deus recebe ou não recebe. É claro que Deus avalia a intenção do coração, mas se nós olharmos para a Bíblia, a ordem é esta: que a graça do nosso Senhor Jesus, e que o grande amor de Deus, e que a comunhão do Espírito Santo, porque tudo começa pela graça, é a graça que nos une ao Pai, é a graça que nos faz desfrutar do amor de Deus, e é através desse amor que a gente passa a desfrutar da comunhão do Espírito Santo. Ô glória! Ô glória! Eu coloquei aqui uma observação na minha lição, que diz assim, ó: esses textos revelam não somente a personalidade do Espírito Santo, como também revela que ele é a terceira pessoa da Trindade. Por que eu faço questão em falar de personalidade, terceira pessoa da Trindade? Por quê? Porque existem alguns segmentos religiosos, heréticos, que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma força ativa, é um poder liberado de Deus para fazer alguma coisa. É quando Deus dá uma ordem através de uma energia, e essa energia realiza aquilo que Deus tem determinado, e na verdade não, porque força ativa, energia, algo abstrato, ele não tem sentimento, ele não pode ver, não pode ouvir, ele não pode tomar decisões, ele não pode ser adorado, ele não pode ter atributos de Deus, e tudo isso o Espírito Santo tem, porque ele não é uma força ativa, ele não é uma energia, ele não é algo abstrato, ele é uma pessoa, e diga-se de passagem, é a terceira pessoa da Trindade. E que glória, que maravilha! Ele não somente é uma personalidade, um ser, mas como também faz parte da terceira pessoa da Trindade. Há uma nota que o comentarista da apostila nos traz aqui no próximo parágrafo, que diz: notemos bem que a citada passagem de Mateus se lê em nome no singular. É isso que o comentarista está ressaltando, é isso que o comentarista está destacando para o nosso entendimento, que quando o Senhor fala do batismo em nome, não é em nomes, mas é em nome no singular. Em nome do Pai, ele é uma pessoa. Em nome do Filho, ele também é uma pessoa. Em nome do Espírito Santo, ele também é uma pessoa. E não nos nomes no plural, significando que todos os três são pessoas. Igualmente, seria irrisório se lêssemos batizando-os em nome do Pai, do Filho e de uma influência. Se o Espírito Santo fosse uma influência, ficaria muito estranho, muito difícil, complicado entendermos isso. Sejam batizados em nome do Pai, do Filho e através de uma influência, de uma força ativa. Ou
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão de uma influência. Olha que coisa estranha, olha que coisa sem conotação. Isso não tem sentido, por isso usa-se o nome Espírito Santo, porque ele é uma pessoa e é a terceira pessoa da Trindade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei uma observação aqui na minha apostila, que diz assim, ó, o batismo é feito em nome da Trindade, mas toda oração é feita ao Pai em nome de Jesus. Isso aqui eu quero abrir um parênteses para trazer a você essa informação. Porque a Bíblia diz que o batismo é uma ordem de Jesus e ele deve ser feito em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, toda oração, a Bíblia nos ensina que é feita ao Pai em nome de Jesus. Isso está muito claro em todas as Escrituras. Jesus, por muitas vezes, ele nos ensinou que nós devemos orar crendo, confiando ao Pai. A nossa oração deve ser dirigida tudo em nome de Jesus, porque em nome de Jesus o Pai ele vai conceder. Pastor, o que significa em nome de Jesus? Simbolicamente representa pelo sacrifício de Cristo, é pela morte de Cristo, é pelo amor de Cristo, é pelo preço que Ele pagou por nós. Então quando você faz uma oração ao Pai e fala, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, é como se a gente estivesse dizendo entre linhas, é pelo sacrifício de Jesus, é pela morte de Cristo, é pelo seu sangue derramado, ou glória, é pelo preço que Ele pagou, é pelo poderoso nome de Jesus. Agora deixa eu te trazer uma informação que às vezes as pessoas erram, mas por falta de conhecimento. Quantas pessoas a gente já viu orar, talvez você seja uma delas. Eu já orei muitas vezes dessa forma, até descobrir a forma exata de orar. Muitas vezes nós orávamos assim, fazemos uma oração e no final dela a gente conclui dizendo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A bem da verdade, não é dessa forma que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque quando você está falando com o Pai, você já está se direcionando a uma pessoa, e no final da oração você pede para o Pai te atender em nome do Pai de novo, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então parece que fica 4 pessoas. Se você já está orando ao Pai e no final da oração você conclui dizendo, Pai, me conceda isso em nome do Pai, em nome do Pai de novo, fica algo assim estranho, algo sem conotação. Não é a forma correta que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a orarmos sim ao Pai, mas tudo em nome de Jesus. É em nome de Jesus que as orações, aleluia, chegam ao trono de Deus, e que Deus também responde, porque é através do nome poderoso de Jesus, aleluia, que Deus concede as nossas petições. As nossas petições são detalhes simples, irmãos, que às vezes nos ajuda muito a crescermos no ministério, na vida espiritual, ajuda a nós crescermos muito no desenvolvimento da obra de Deus, porque saber usar as ferramentas certas, a palavra do jeito que é, cada chave para a sua devida porta, com certeza a gente vai ter facilidade para trazer progressão para o reino de Deus. É como algumas pessoas, às vezes sem entendimento, e às vezes Deus, pela sua simplicidade, pela sua inocência e pela fé, até opera. Quantas pessoas, às vezes numa euforia, quando alguém está possuído por espíritos malignos, a pessoa diz assim, ó, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sim, mas pela palavra, não é pelo sangue de Jesus que a gente expulsa demônio. Pela palavra, a gente se expulsa demônio é no nome de Jesus. Jesus diz assim, ó, em meu nome, vocês vão falar novas línguas.
Em meu nome vocês vão curar os enfermos. Em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Então, o poder e a autoridade para curar enfermos, falar línguas, expulsar demônios, está no nome de Jesus. Pastor, então, para que serve o sangue? Para purificar os nossos pecados. Oh glória! A Bíblia diz, João, narrando em uma das suas epístolas, diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, oh glória! Como eu sinto a presença de Deus, aleluia, ao expressar essas palavras, o meu coração treme, o meu espírito se agita, porque é algo maravilhoso. O Espírito Santo está na palavra, por isso que nós sentimos a presença dele. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o sangue de Jesus é para purificar pecado, o nome de Jesus é para expulsar demônio, é para curar os enfermos, é no nome dele que a gente vai falar em línguas, é no nome dele, aleluia, é no nome dele que tudo acontece, que as nossas orações são respondidas, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Há um trecho na apostila que diz que, em Atos capítulo 15, verso 28, nós lemos, escute isso, olha a expressão bíblica: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Vontade, decisão, vontade própria. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aqui vemos o poder de decisão própria de uma pessoa e não de uma influência qualquer que seja. Esse texto aqui, do capítulo 15 de Atos, versículo de número 28, vai falar da primeira assembleia da igreja primitiva, do primeiro concílio, para tratar de alguns assuntos que estavam acontecendo lá na Galácia, lá também na igreja de Antioquia, aonde muitos cristãos gentios estavam sendo perseguidos pelos cristãos judaizantes, obrigando eles a seguir os ritos mosaicos, os ritos judaicos, como por exemplo a circuncisão e outros costumes e ritos que eles tinham na sua cultura. Então isso começou a trazer uma divisão, isso começou a rachar a igreja, e o apóstolo Paulo pega alguns anciões, sobe até Jerusalém para levar até os apóstolos. Naquela época quem era o pastor da igreja era o pastor Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus. Pedro também era um dos pastores da igreja, e a história diz que lá naquela reunião, depois de ouvir as partes, aí Tiago dá o seu parecer. Pareceu bem ao Espírito Santo. Então ele está dizendo que a decisão primeiro veio do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que manda na igreja, é o Espírito que decide as coisas na igreja. Quando a gente faz uma reunião, quando a gente vai tratar de um assunto no departamento, quando a gente vai arrumar alguma coisa, quando a gente vai lançar um projeto, quando a gente vai separar um obreiro, e irmãos, isso tem que ser guiado pelo Espírito. Se a gente tem comunhão com o Espírito, se a gente tem uma vida de oração, tudo que a gente fizermos tem que ser guiado pelo Espírito. E eles tinham essa convicção, pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito Santo decidiu e nós também concordamos com ele. Que coisa maravilhosa! Ah, como seria bom se toda a liderança, para tomar as suas decisões, perguntasse para o Espírito Santo o que eles deveriam fazer, como eles deveriam trabalhar, quais são as pessoas que eles deveriam separar, quando há algum problema, como eles deveriam corrigir. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não nos desampararia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo
participaria conosco de todos os processos da sua igreja, porque é Ele que está na terra para guardar a igreja, para adornar a igreja, para se encontrar com Cristo. É Ele que é a força que conduz a igreja a continuar caminhando, é o Espírito Santo. Por isso Tiago diz: pareceu bem o Espírito Santo. Ou seja, a decisão final dessa reunião não é dada por mim, não é dada pelos outros líderes, mas é pelo Espírito Santo. E como líder constituído por ele, Tiago diz: e nós também concordamos, pareceu bem também a nós. E aí ele dá a resolução daquela reunião. Os irmãos lembram também do capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos? Lá na igreja de Antioquia, aquela igreja ficou conhecida como a base da obra missionária para todo mundo. A história diz que num tempo de perseguição, muitos cristãos foram dispersos. Surgiu uma igreja em Antioquia, e nesta ocasião, no capítulo 13 de Atos, é mencionado que havia lá profetas, mestres, havia algumas pessoas buscando a Deus em jejum, em oração, e a Bíblia diz que o Espírito Santo toma os lábios de um profeta e fala. O Espírito Santo fala. Eu creio que o Espírito ainda fala, porque ele é uma pessoa, ele conversa, ele se comunica, ele orienta. E o Espírito Santo, naquela reunião de oração, a Bíblia diz que ele falou. O que ele falou, pastor? Separa para mim Barnabé e Saulo, também conhecido como Paulo. Separa para mim para uma obra que eu tenho chamado. Oh glória! Separa para mim, porque eu estou preparando, eu estou capacitando, eu estou trazendo a eles estrutura. Então separa, porque eu tenho uma obra para eles preparada. É o Espírito que consagra, é o Espírito que separa, é o Espírito que envia, é o Espírito que usa. Nós só somos instrumentos para fazer o que o Espírito Santo nos ordena. Receba a graça de Deus através dessa palavra, onde você estiver. Receba a graça de Deus, a presença do Espírito Santo para ser conduzido por Ele, guiado por Ele, orientado por Ele, para que a obra de Deus seja feita através da sua vida. Na próxima página da minha apostila, vai falar de alguns atributos inerentes da personalidade do Espírito Santo. Eu quero aqui, de forma rápida, dar uma resumida. O Espírito Santo pensa. Romanos capítulo 8, versículo 27, fala da mente do Espírito. Então ele pensa, ele é uma pessoa. Que coisa linda! O Espírito Santo, ele tem vontade própria. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Então ele tem vontade própria, ele dá o dom para um, ele dá o dom para outro. Então ele distribui os dons que é dele, como ele tem vontade, segundo o seu propósito, para a edificação do corpo de Cristo, como nos ensina a sua palavra. O Espírito Santo também sente tristeza. Agora, vem cá, observe comigo, se o Espírito Santo é uma força ativa, se o Espírito Santo é uma influência, como é que pode ter sentimentos? E aqui o texto bíblico diz, de Efésios capítulo 4, verso 20, o texto diz que não entristeçais o Espírito de Deus. Se ele sente tristeza, tristeza é um sentimento de uma personalidade, de alguém que é real, de alguém que vive, de alguém que é independente. Oh glória! O Espírito Santo de Deus, ele se entristece
E a recomendação bíblica diz: não entristeça o Espírito Santo. Será que o que você tem feito tem agradado o Espírito ou tem entristecido o Espírito? O tempo que você tem da sua vida tem sido dedicado ao Espírito Santo ou às coisas do mundo, às coisas carnais? Como que o Espírito Santo se entristece, pastor? Quando a gente não obedece a palavra, quando ele fala conosco e a gente não dá ouvidos, quando ele quer fazer algo e a gente endurece o coração, quando a gente dá tempo para as coisas seculares e não dá tempo para a meditação da palavra, um período de oração, um tempo dedicado para abençoar a vida de alguém, isso tudo traz tristeza para o Espírito Santo, porque ele sabe qual é a vontade do Pai, ele sabe qual é a tua chamada, porque é ele que chama, é ele que separa, e o texto que nós já mencionamos diz que é ele que também envia. Faça uma reflexão: será que as suas atitudes têm agradado ou têm entristecido o Espírito Santo? Se você detectar alguma coisa que tem entristecido o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele está do teu lado, ele é o seu amigo, conversa com ele, peça perdão, peça desculpa, reconheça a sua falha, reconheça o seu erro, peça um abraço para o Espírito Santo, peça para ele não se apartar de ti. Lembra do rei Davi? Davi, a Bíblia diz que após a sua queda, ele faz uma oração de arrependimento, e na sua oração de arrependimento ele se expressa assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, volta a me dar a alegria da tua salvação. Olha como a gente aprende com Davi. Davi, ele estava prestes a perder o reinado, a coroa, o trono, o poder, a influência dos seus súditos. Davi estava prestes a perder tudo. Mas Davi percebeu que a sua comunhão com Deus já tinha ido embora, e ele percebeu que a pessoa mais importante da sua vida era o Espírito Santo. E aí ele faz uma oração de arrependimento, dizendo: Deus, não retire de mim o teu Espírito. Em outras palavras, era como se Davi estivesse dizendo: eu posso perder o reinado, eu posso perder a coroa, eu posso perder o trono, eu posso perder o poder, eu posso perder a riqueza, eu posso perder a influência que eu tenho sobre os meus súditos, mas eu não posso perder a tua presença, porque eu consigo viver sem tudo aquilo, mas eu não consigo viver sem a presença do teu Espírito. Querido, acredite nessa palavra, você ainda é capaz de sobreviver. Se você perder muitas coisas boas nesta vida, mas você não é capaz de viver no mundo espiritual sem a presença do Espírito Santo. E na sua oração ele diz: aleluia, não retire de mim o teu Espírito, e também volte a dar-me alegria da salvação. Quando o Espírito Santo sai, a gente perde a alegria da salvação. Quando ele volta, a alegria da salvação também volta para nossas vidas. Oh glória, seja amigo do Espírito Santo. Texto de número 2 da nossa apostila vai falar sobre um assunto muito importante. Qual é, pastor? A deidade do Espírito Santo. Pastor, o que é deidade? É a divindade, é a soberania, tudo que está ligado a um ser divino é deidade. Então nós vamos falar do Espírito Santo como Deus, a terceira pessoa da Trindade. No segundo parágrafo da minha apostila, nome divino dado ao Espírito Santo. Na descrição do incidente que envolve o erro e a punição de Ananias em Atos, temos
uma prova da deidade do Espírito Santo. Leamos cuidadosamente Atos 5, verso 3 e 4. O que se observa nesse texto? No versículo 3, Pedro fala a Ananias, acusando de haver mentido ao Espírito Santo. E no versículo 4, diz que mentiu a Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Queridos, por que esse assunto é muito relevante? Por que ele é de suma importância para todos nós? Porque nós precisamos defender a fé que nós professamos. A Bíblia nos ensina isso, que nós devemos estar aptos, preparados para responder a todos qual é a razão da nossa esperança. Então, se nós cremos que o Espírito Santo é Deus, nós temos que ter respaldos bíblicos para isso. Eu sei que você que me ouve já é crente em Jesus, já tem o Espírito Santo. Eu sei que você crê que Ele é um Deus, mas é necessário você ter respaldos bíblicos. É por isso que eu oriento em todo estudo bíblico ter um caderno de anotações, um bloco de anotações com uma caneta, para estar notando temas e tópicos e referências, para que você medite, para que você estude, para que isso fique memorizado na sua mente e para que você tenha argumentos, refutações, para estar combatendo essas seitas e heresias que dizem que o nosso amigo Espírito Santo não é Deus. E a bem da verdade, o que a Bíblia diz é que Ele é Deus, da mesma maneira que o Pai é, da mesma maneira que o Filho é, o Espírito Santo é. E aqui há um exemplo bíblico disso. Em Atos capítulo 5, os irmãos conhecem a história. A Bíblia vai dizer que naquela época, os cristãos que tinham as suas propriedades, vendiam elas e depositavam aos pés dos apóstolos. E a Bíblia vai dizer que Barnabé fez isso, ele vendeu uma propriedade e levou toda a quantia, 100% do valor, aos pés dos apóstolos, para socorrer a igreja. Porque os irmãos daquela época que se convertiam, a maioria deles eram expulsos de suas famílias, eram expulsos dos seus trabalhos, eram perseguidos, rejeitados pela sociedade. Então eles começavam a passar por algumas dificuldades, ficar desprovido de algumas necessidades. Então aqueles irmãos que tinham algumas condições, algumas propriedades, eles não pensavam duas vezes, por amor a Cristo, por amor à igreja, eles vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos. E quando Barnabé fez isso, a história diz que ele começou a ser louvado, ele começou a ser honrado, começou a se divulgar. Nossa, vocês viram o que o irmão Barnabé fez? Ele vendeu uma grande propriedade de um valor muito alto e colocou aos pés dos apóstolos. Esse que é homem de Deus, esse tem o Espírito de Deus, esse homem tem o amor de Jesus. Então Barnabé começou a ser louvado por essa atitude nobre, que de fato foi de coração e Deus recebeu. Aí, pela ambição, pela vaidade de também ser reconhecido, ser aplaudido, isso é um perigo muito grande de todo ser humano, querer aplauso dos homens, reconhecimento dos homens. Uma ambição demasiada no coração nos leva ao fracasso, até a morte. E esta ambição por reconhecimento fez Ananias combinar com a sua esposa Safira: olha, vamos vender também a nossa propriedade. Só que a gente tira parte dela e leva uma parte aos apóstolos e diz que foi por aquele valor que nós vendemos. E eles combinaram. E a Bíblia diz que Ananias fez isso, leva esta oferta para entregar a Pedro. E aí Pedro exorta ele dizendo assim: ó, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Da mesma maneira que o Espírito Santo pode encher o nosso coração de coisas do céu quando a gente dá lugar, o diabo também enche o nosso coração quando a gente dá lugar.
Olha que coisa interessante. Lembra do apóstolo Pedro também, o mesmo Pedro que está exortando ele? A Bíblia diz que quando Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? E aí eles respondem, uns dizem que é João Batista, Elias, um dos profetas. E aí Jesus pergunta, mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é que responde? Pedro. Quem é que responde? Diga aí onde você está ouvindo, quem é que responde? Pedro. E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele recebe uma revelação, Jesus falou sobre isso. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou esta verdade, mas o meu Pai que estás no céu, ou seja, pelo Espírito Santo. Pedro recebe uma revelação e é usado pelo Espírito para transmitir uma revelação. Horas depois, Jesus começa a falar que ia ser entregue nas mãos dos sacerdotes, nas mãos dos pecadores, para ser morto e crucificado. Aí Pedro começou a falar assim, não, Senhor, não faça isso, tenha misericórdia, não permita que isso aconteça. O que Jesus respondeu? Para trás de mim, Satanás. Nossa, parece algo contraditório. Há algumas horas atrás, Pedro deixou o Espírito Santo usar ele para trazer uma revelação de que Jesus era o Cristo. E horas lá na frente, Pedro dá lugar para o inimigo usar a boca dele para dizer para Jesus assim, ó, não se entregue aos homens, não permita ser morto. Ou seja, nós somos um canal, nós somos um instrumento. Se damos lugar para o Espírito nos usará. Se damos lugar para o inimigo nos usará. Oh glória! É por isso que a Bíblia nos orienta a sempre estarmos em espírito e também em vigilância. E nesta ocasião aqui, Pedro disse para Ananias, por que você deixou o inimigo encher o teu coração? De que, pastor? Desta ambição, desta ganância, desta mentira. Aí no final do versículo de número 4, no final do verso 4, Pedro disse assim, ó, você não mentiu a homens, mas você mentiu a Deus. O verso 3, Pedro diz, porque permitiu que Satanás enchesse o teu coração, mentindo ao Espírito Santo. Ele mentiu, ele não enganou, porque ninguém engana o Espírito, ele mentiu. E quem mente com o Espírito Santo não engana o Espírito Santo, está apenas falando uma mentira, cavando a própria sepultura. Cuidado, não entre por esse caminho. A gente pode enganar muita gente, as pessoas que estão do nosso lado, a nossa liderança, as nossas autoridades, mas nunca conseguiremos enganar o Espírito Santo de Deus. A gente pode mentir para ele, mas enganar não. E a Bíblia diz que Pedro falou assim, você não mentiu para homens, mas mentiu para Deus, atribuindo ao Espírito Santo o título de Deus, sendo uma divindade. Oh glória, aleluia. Eu abro um parênteses aqui para falar de uma coisa que às vezes traz muita confusão na cabeça de algumas pessoas. Pastor, se o Espírito Santo é Deus, ele pode ser adorado? Claro que sim, meu irmão. Se ele é Deus, Deus pode ser adorado. Quem não pode ser adorado é homens. Quem não pode ser adorado é demônios. Quem não pode ser adorado são anjos, porque são criaturas, mas Deus tem que ser adorado. E quando eu falo de Deus, eu estou falando do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Ele é Deus e também pode ser adorado. Não só pode, como deve. Então, se você
dobrar o seu joelho e falar assim: Espírito Santo, eu te adoro, Espírito Santo, eu te louvo, Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo, o Senhor é tudo para mim, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu ajudador, Tu és o meu amigo, não tem problema nenhum com isso, porque Ele é Deus. E a adoração que é feita ao Espírito Santo, a gente não entende, ela também é repartida ao Filho e também é repartida ao Pai. Todos são adorados junto. Quando você adora o Espírito Santo, você também adora o Filho, você também adora o Pai. Quando você adora Jesus, você adora o Espírito, você adora o Pai. Quando você adora o Pai, você adora o Filho, você adora o Espírito. A Trindade não tem problema com isso. Quem faz confusão somos nós. Mas a Trindade não tem problema. Então o Espírito Santo é Deus e merece adoração, porque Ele é Deus. E toda adoração que Ele recebe, Ele reparte com o Filho, que é o nosso Senhor, e também com o Pai, que é o nosso Criador. Aleluia! Para provar sobre a divindade do Espírito Santo, aqui o comentarista da lição separou alguns atributos, que a bem da verdade são os atributos inerentes a um Deus. Todo Deus tem que ter esses atributos. Qual que é, pastor? Eternidade, onipresença, onipotência e onisciência. 4. Então, todo ser que atribui a si mesmo um título de Deus, ele tem que provar que é eterno, ele tem que provar que é onipresente, onipotente e também onisciente. Só pode afirmar que alguém é Deus se for comprovado esses 4 atributos na sua vida. E tanto o Pai tem esses 4 atributos, tanto o Filho como também o Espírito Santo. Nós conhecemos os principais atributos, que são esses 3: onipresença, onipotência e onisciência. A eternidade não é muito comentada, mas também é um atributo de Deus. A eternidade. Por quê? Porque só Deus é eterno. Só Deus é eterno. Quando eu digo eternidade, eu estou falando de alguém que não tem fim, mas alguém que também não tem princípio. E aqui eu abro um parênteses para te explicar, e eu espero que pela graça do Espírito Santo você entenda, que existe algumas criaturas que Deus fez elas eternas. Por exemplo, o homem é eterno. Que isso, pastor, mas o homem não morre? Não estou falando do corpo, estou falando do espírito dele. Porque o homem é o espírito dele. O corpo vai morrer, o corpo vai entrar em decomposição, mas o espírito do homem é eterno. Seja ele salvo ou seja ele condenado, o espírito do homem é eterno. O espírito de Satanás também é eterno. Por quê? Porque ele nunca vai morrer. Ele vai ser lançado num lago de fogo, mas vai viver eternamente, sofrendo, como a Bíblia diz. Agora, qual que é a diferença da eternidade do homem, de anjos, de espíritos, para a eternidade de Deus? Porque a criatura, ela pode não ter um fim, mas ela tem princípio, ela tem começo. O espírito do homem não existiu para sempre, ele existiu de um princípio para frente. Os anjos existem de um princípio para frente, então tem uma origem, e aquilo que tem origem não é eterno na sua totalidade, não é absolutamente eterno. Agora Deus é. Por quê? Porque Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Oh glória! Ele é o alfa, ele é o ômega, ele preenche todo o espaço. Quando você pensa está no fim, você está no começo. Quando você pensa está no começo, você está no fim. Porque Deus preenche todo o espaço. Então Deus é eterno. Aleluia. Hebreus capítulo 14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Fala que o Espírito é eterno. Agora um outro atributo do Espírito Santo. A onipresença. Pastor, o que é
onipresença é o poder de alguém estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Da mesma maneira que o Espírito Santo está em mim aqui, ardendo o meu coração pela sua palavra, ele está aí aonde você está. Ele está na tua casa, ele está em várias casas, ele está em várias cidades, ele está em vários países, porque a sua presença preenche toda a criação, é atributos de Deus. Porque o Espírito Santo, para ser adorado como Deus, ele tem que estar em todos os lugares. Diferente de Satanás, que quando quer fazer alguns cultos especiais para ele tem que fazer em horários diferentes, porque ele quer participar daqueles cultos, então ele não pode participar de todos os cultos no mesmo horário, então ele tem que marcar em horários diferentes. Deus não, todo mundo pode se reunir no mesmo horário, no mesmo dia e adorá-lo, e o Espírito Santo se faz presente em todos os lugares, operando em todas as vidas, porque ele é Deus. A onipresença é isso, e isso está confirmado no Salmo de número 139, quando o salmista diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Ou seja, para onde eu irei, para onde eu vou me esconder do teu Espírito? Você conhece esse texto bíblico, quando o salmista diz: se eu fizer a minha morada no céu, se eu fizer a minha morada no mar, se eu fizer a minha morada no abismo, lá o Senhor vai estar. Não tem como se esconder da presença do Espírito Santo. Oh glória! Um outro atributo, onipotência. O que é onipotência, pastor? É uma pessoa que possui todo o poder. Não é uma parte de poder, é todo o poder. Nós sabemos que o homem tem um poder limitado, nós sabemos que o inimigo das nossas almas tem um poder limitado, mas o Espírito Santo, como Deus, ele é todo poderoso, todo o poder está nele. Isto é a onipotência. A onipotência. Lucas capítulo 1, versículo 35, a Bíblia vai falar do Espírito Santo exercendo o seu poder. Quando a expressão bíblica diz: o poder do Altíssimo te envolverá, isso fala da onipotência, que é atributo do Altíssimo. Os irmãos lembram quando Gabriel foi fazer uma visita para nossa irmã Maria, oh glória, para comunicar a ela o nascimento do Salvador Jesus. Então o anjo sauda ela, diz que ela é agraciada, diz que ela é bendita, diz que ela foi escolhida por Deus, para que Deus fizesse nela uma grande obra usando o seu ventre. E aí o anjo diz: você vai ficar grávida. E ela pergunta: mas como isso? Eu ainda estou desposada, eu ainda não me uni com o meu esposo, eu ainda não tive contato físico com ele. Mas o anjo Gabriel diz assim: ó, vai descer sobre ti o poder do Altíssimo. O poder do Altíssimo vai descer sobre ti. A sombra do Altíssimo, do Todo-Poderoso, vai descer sobre ti. O Espírito Santo desceria sobre ela. Ou seja, Jesus seria gerado pelo poder do Espírito. Isso é ter todo o poder. É porque naturalmente uma criança só pode ser gerada com a participação de um homem e de uma mulher, usando o sêmen e usando o óvulo. Mas o Espírito Santo, como Deus e sendo todo poderoso, ele veio sobre Maria e não precisou do sêmen de José, e não precisou do óvulo de Maria,
A única coisa que Jesus precisava, que Deus pediu para ela, foi o seu ventre, só para colocar Jesus lá e ele ser gerado, e isso foi obra do Espírito Santo. Que coisa linda! O Espírito Santo gera algo na sua vida, ele não precisa de recursos humanos, ele não precisa de ajuda de homens. Quando ele quer fazer um milagre sobrenatural, ele só precisa que a gente creia e dê liberdade, disponibilidade, empreste a nossa vida para ele gerar. O Espírito Santo vai descer sobre ti. E eu estou recebendo uma presença tão gostosa do Espírito Santo aqui para profetizar na sua vida. O Espírito Santo vai descer sobre ti. A sombra do Altíssimo vai te envolver e ele vai gerar um milagre, uma obra na sua vida para a glória do seu nome. Receba esta palavra. Aleluia. Receba esta palavra. Esse mesmo poder que gerou Jesus no ventre de Maria, pelo Espírito, foi esse mesmo poder usado pelo Espírito para ressuscitar Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E é esse mesmo poder que vai arrebatar a igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatará a igreja pelo seu poder. Imagina que coisa gloriosa, que coisa formidável, que poder surpreendente, a igreja, seres humanos serem arrebatados e transformados em um corpo imortal, incorruptível, para se encontrar com Cristo nos ares. É o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desceu sobre Maria para gerar Jesus, sem a ajuda de José, sem também precisar do óvulo de Maria. E eu abro um parênteses aqui para compartilhar com você aquilo que eu acredito, é opinião minha, eu acredito, baseado no que a Bíblia nos ensina, que Jesus, embora ele foi gerado pelo ventre de Maria, ele não possuía o sangue de Maria. Ah, pastor, espera aí, como é que pode? Mas como que Jesus então ele ia se desenvolver? E o sangue de Jesus, que sangue que é? Irmãos, veja bem, a Bíblia diz que todo ser humano tem uma natureza pecaminosa herdada por Adão. E Maria, embora fosse uma mulher agraciada, bem-aventurada, bendita, ela também era pecadora, por natureza, herdada de Adão. Então, se Maria era pecadora, como José era pecador, como todo ser humano é pecador, o nosso sangue é um sangue contaminado. Então Jesus não poderia ter o sangue de Maria. Por quê, pastor? Porque Jesus ia ter que derramar um sangue puro na cruz, por amor e salvação das nossas vidas. Como é que Jesus ia derramar o sangue vindo da mãe dele, Maria, que também era uma pecadora, que precisava de salvação? Olha que coisa interessante, Maria gerou o Salvador, mas Maria precisava de salvação. Maria gerou o Salvador, mas Maria precisava de salvação. Aleluia! Então eu acredito que o sangue de Jesus não era o sangue de Maria. Pastor, mas isso é possível? Claro, se o Espírito Santo tem poder para gerar alguém num ventre, sem a participação de um homem, sem o sêmen de um homem, o que é para o Espírito Santo colocar um sangue puro dentro daquele corpo? E detalhe, é comprovado pela medicina, pela ciência, que uma criança, quando ela está na placenta, no útero da sua mãe, ela não tem contato com o sangue da mãe.
ela não tem contato com as coisas da mãe, ela só vai receber o alimento. Tanto é que é comprovado que uma mãe que porta o vírus do HIV, ela não transmite para a criança no ventre, isso é comprovado. O sangue da criança não fica contaminado porque a mãe foi contaminada. A criança, ela só passa a ser contaminada pelo vírus quando ela vai nascer. E na hora do nascimento, ela começa a ter contato com os vírus, bactérias, tantas outras coisas envolvendo ela naquele sangue, aí ela é contaminada. Mas dentro do útero, da placenta, não. Então Jesus, ele era isolado dentro de uma placenta, dentro de um útero. Deus só precisou daquilo, e o Espírito Santo é poderoso para gerar tudo o que ele precisa, sem a ajuda de ninguém, na vida de alguém que se coloca à disposição. Oh glória! Isso é o que eu penso, isso é aquilo que eu entendo que a Bíblia nos explica, porque não é possível derramar um sangue misturado com o sangue de um ser humano para poder perdoar o pecado da humanidade. Diz a Bíblia que o sangue de Jesus era puro, era santo, sacrifício perfeito. Quarto atributo, o atributo da onisciência. Pastor, o que é onisciência? A onisciência é o poder que alguém tem de conhecer todas as coisas, saber todas as coisas. Temos aqui uma referência bíblica de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que fala da onisciência do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe de tudo, conhece tudo, passado, presente e futuro. Então esses são os atributos do Espírito Santo, que faz dele ser um Deus. Não perca a oportunidade, anote isso aí, escreva isso aí, medite nisso aí, porque você precisa ter respaldo bíblico, você precisa ter argumentos contundentes para defender o Deus que você serve, ou a fé que você professa, a palavra que você crê. Você precisa desses recursos para estar anunciando as verdades bíblicas da palavra do Senhor. Muito bem. O Espírito Santo, ele realiza trabalhos divinos. Há aqui um tópico na minha lição que diz que foi o Espírito Santo que deu a vida à criação. Isso é uma verdade. Gênesis capítulo 1 diz que quando Deus criou os céus e a terra, o versículo de número 2 diz que o Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas. O termo pairar no original significa ele se movia, ele andava, ele agia em torno das águas. Para quê, pastor? Para gerar vida para ela. Ou seja, em um plano panorâmico, Deus é o Criador. Jesus é aquele que deu a forma visível, tudo foi feito por Ele. E o Espírito Santo é o agente que traz a vida. Tudo aquilo que Deus cria, tudo aquilo que Jesus forma, o Espírito Santo é o responsável para trazer vida. Oh glória! O Espírito Santo é responsável. Então, quando ele pairava sobre a face das águas, ele estava trazendo vida para a criação que Deus tinha formado. Oh glória! O Espírito Santo é quem transforma o homem em nova criatura por meio do novo nascimento. É o Espírito Santo que transforma o homem em nova criatura por intermédio do novo nascimento. E aí você vai lembrar daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, explicando para ele que era necessário
nascer de novo para entrar no reino de Deus. E esse novo nascimento, Jesus explica que tem que ser da água e do Espírito. E Jesus também explica que esse novo nascimento tem que vir do céu, do alto. Isso quer dizer que o homem no pecado, ele está morto. Mas quando ele nasce de novo, ele nasce do alto. Pela palavra e pelo Espírito, ele se torna uma nova criatura. Aleluia, para a glória de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer esta obra maravilhosa. Esta obra maravilhosa. Nós temos aqui, irmãos, na lição de número 3, alguns nomes que são atribuídos ao Espírito Santo. Por exemplo, primeiro, ele é chamado de Espírito de Deus. Gênesis 1, 2. 1 Coríntios 3, versículo 16. Este título significa que o Espírito Santo tem relação íntima com o Pai no que concerne ao nosso bem-estar espiritual e segurança. Olha o verso bíblico. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, verso 16. Então, ele recebe o título de Espírito de Deus. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é uma observação que eu coloquei na minha lição. O Espírito Santo não provém de dentro de Deus, mas da parte de Deus. Porque como um ser, como uma pessoa, ele não sai de dentro de Deus, não, ele é distinto. Ele saiu da parte de Deus, ele saiu do território de Deus, do reino de Deus, da habitação de Deus. Ele saiu de lá e veio para morar dentro de nós. Segundo título do Espírito Santo, Espírito de Cristo. A passagem diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso aqui é uma afirmação bíblica, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Referência de Romanos, capítulo 8, versículo de número 9. Eu coloquei uma observação que o Espírito desceu depois que Cristo subiu, pois ambos têm o seu tempo e espaço de trabalho. Então, quando Cristo subiu, aí o Espírito Santo desceu, porque Jesus veio fazer uma obra e concluiu. E quando ele subiu, ele pediu para o Pai enviar o Espírito Santo, porque agora era a vez do Espírito Santo fazer a sua obra. Cada um tinha o seu tempo, cada um tinha o seu espaço para concluir um mesmo plano, um mesmo propósito. Assim funciona a igreja. Somos membros individuais, mas também membros de um corpo. Ou seja, todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem um propósito a se cumprir. Alguns começam e terminam, outros dão sequência, segmento a uma obra. Porque há um tempo determinado para todos, há um espaço para todos, e se nós entendermos esse princípio, com certeza a gente vai conseguir fazer a obra do Senhor com mais seriedade e fazer a obra do Senhor fluir numa proporção maior. Uma outra observação: se o Espírito Santo de Deus trabalha para glorificar Jesus, quanto mais nós devemos trabalhar, pois isso nos revela que somos dele. Há uma referência bíblica em João, capítulo 16, versículo 14, que Jesus diz que quando o Consolador viesse, ele iria glorificá-lo. Isso quer dizer que uma das obras do Espírito Santo na terra é glorificar o nome de Jesus. Então, se o Espírito Santo tem essa obra de glorificar o nome de Jesus, nós que temos o Espírito Santo,
devemos também trabalhar para que Jesus seja glorificado. Tudo que acontece na terra é para a glorificação do nome de Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa interessante que às vezes muitas pessoas têm dificuldade para entender. Tudo que acontece na igreja é obra do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para glorificar o nome de Jesus. Quando há uma cura dentro da igreja, quem é que curou? O Espírito Santo. Por que o Espírito curou? Para glorificar o nome de Jesus. Quando alguém é salvo na igreja, quem é que salvou? É o Espírito Santo. E por que ele fez isso? Para glorificar o nome de Jesus. Quando alguém é batizado, quem é que batiza? O Espírito Santo. Mas por que ele batiza? Para glorificar o nome de Jesus. Ou seja, tudo que acontece na igreja, o avivamento, o poder, a libertação, os dons espirituais, as curas, os demônios sendo repreendidos, glória, tudo é obra do Espírito Santo. A gente costuma dizer assim, Jesus está curando, mas é através do Espírito Santo. Jesus está salvando, Jesus está libertando, Jesus está andando nesta casa. Pastor, através de quem? Da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo na terra é a mesma coisa que Jesus estivesse agindo. Então o Espírito age, ele opera, ele realiza seus sinais e prodígios para que Jesus seja glorificado. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Glória! Seja cheio do Espírito Santo, deixa Deus usar a tua vida, para que milagres aconteçam, através do poder do Espírito, para que Jesus seja glorificado, através das obras que é feita pelo Espírito, através da sua instrumentalidade. Um terceiro nome do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, porque a palavra Espírito, isso aqui é um termo, é um título. Espírito não é um nome, Espírito é um título. Espírito, o nome dele na verdade entende-se como santo, porque Espírito tem vários, inclusive muitos maus, mas Espírito Santo é só um, é aquele que está contigo, aquele que mora em você, é aquele que está do teu lado, é aquele que trabalha na igreja. Santo é só um. Então o Espírito é um título, agora Santo é o nome dele. Espírito Santo, glória, Espírito Santo. No segundo parágrafo desse trecho, diz: o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, compartilham dos atributos divinos, sendo a qualidade mais gloriosa da sua santidade. A designação de santo afirma que ele reside no fogo abrasador da pureza e da santidade do Deus onipotente. O Espírito Santo descobre e condena o pecado, como diz João 16, versículo de número 8. Tem aqui uma observação na minha lição, que diz: por isso, quando o sangue de Jesus nos santifica, o Espírito Santo vem morar em nós. Uma vez que o Espírito Santo, ele é santo, ele só pode morar naquilo que é santo. E como ele pode morar em nós se nós somos pecadores? Como ele pode morar em nós se nós somos imundos? Através do que? Da santificação que vem por intermédio do sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos santifica, tornando o nosso corpo santo, apto, preparado, digno de receber a presença do Espírito Santo. Porque aonde há pecado, ele se afasta, mas aonde há santidade, aonde há santidade, aonde há justificação, aí o sangue de Jesus purifica, e aí o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Espírito de vida, Romanos 2, capítulo 8, verso 2.
porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. A vida que Jesus prometeu aos seus servidores nos advém através da agência do Espírito Santo. Por meio dele são distribuídos poderes, ou melhor, destruídos os poderes do pecado e da morte. E não somente isto, pela virtude do Espírito Santo, também podemos receber a cura de enfermidades. Além disto, conforme vimos, virá o dia quando, assim como o Espírito de vida levantou da morte o Senhor Jesus, também trará à vida os nossos corpos mortais. Ele é o Espírito de vida. Assim como o pecado trouxe morte, assim também o sacrifício de Cristo trouxe vida, e essa vida vem em nós através do Espírito Santo. Eu coloquei aqui algumas observações. A vida abundante que é prometida por Jesus está no Espírito Santo. Oh glória! A vida abundante prometida por Jesus está no Espírito Santo. Os irmãos lembram aquela conversa que Jesus teve com uma samaritana no capítulo de número 4 de João, versículo de número 14? Olha o que o Senhor diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus está falando do Espírito Santo. Aquele que beber da água, que é o Espírito, que eu estou dando, nunca mais terá sede. O homem é um ser insaciável. O homem só consegue ter contentamento quando ele é preenchido pela presença de Deus. E esse contentamento ele só pode vir quando a gente bebe dessa água que foi dada por Jesus, que é o amado, o meigo, o doce Espírito Santo de Deus. Nunca mais terá sede quem beber desta água, porque esta água fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Então essa água não vai secar, não vai se acabar. Ela gera dentro de você uma fonte. Fonte é algo inesgotável, é algo abundante. Uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. No mesmo livro de João, capítulo 7, no verso 17, o verso 37, capítulo 7, e o versículo de número 37 ao 39, o Senhor diz, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Que coisa maravilhosa. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber aos que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, Jesus disse que quem crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva vão correr no seu ventre, no seu interior. E ele estava falando da pessoa do Espírito Santo. Para nós encerrarmos esse assunto, no capítulo 46, Salmo, deixa eu corrigir algo aqui, Salmo não tem capítulo, Salmo é número, então Salmo de número 46, o verso 4 e 5, diz assim, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Há um rio, e eu creio, João disse que do trono de Deus sai um rio
que alegra a cidade de Deus, a morada do santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela. Que rio é esse, pastor? É o Espírito Santo que desce do céu e começa a inundar a cidade de Deus. Que cidade é essa, pastor? É a igreja. A igreja do Senhor na terra é a cidade do Altíssimo, e ela é banhada, ela é lavada pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio, queridos, que você foi abençoado por essa aula. Nós estamos chegando ao fim desta videoaula e eu tenho certeza que Deus falou no teu coração. Seja abençoado, você que é aluno do nosso curso, aluno do médio, vocês que vão assistir. Se vocês desejar compartilhar com alguém, fique à vontade. A palavra de Deus tem que ser semeada mesmo, o ensino tem que ser divulgado mesmo, para que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até uma próxima videoaula, querendo Deus, em nome do Senhor. Deus te abençoe.